O The Game Awards de 2018 foi diferente. Era quase certo para muitos que o ganhador do prêmio de jogo do ano seria Red Dead Redemption 2, mas contrariando as expectativas de muitos, foi God of War, a versão de 2018, que acabou levando para casa o título. Essa decisão acabou causando bastante discussão. Muitos discordavam do resultado, enquanto outros defendiam ele com unhas e dentes. Mas se tem algo que todos nós podemos concordar é que 2018 foi um ano muito concorrido em relação aos indicados como jogo do ano. Além de Red Dead Redemption 2 e God of War, que eu já citei anteriormente, também estavam concorrendo na premiação Assassin's Creed Odyssey, Marvel's Spider-Man, Monster Hunter World e o assunto desse vídeo, Celeste. Celeste foi o primeiro jogo independente a ser indicado como jogo do ano e, apesar de não ter ganho o título, ainda foi um feito e tanto. E além disso, ele conseguiu ganhar o prêmio na categoria de melhor jogo independente. The award goes to Celeste. Mas como é que um jogo com gráficos de Super Nintendo, feito por uma equipe pequena, conseguiu ser colocado lado a lado com os gigantes da indústria em uma premiação tão importante? Na verdade, a resposta é até que bem óbvia. Isso aconteceu porque Celeste é um jogo excelente. Os gráficos podem até ser de Super Nintendo, isso eu admito. Mas dizer que isso aqui não é bonito é quase um crime, você sabia disso? E as músicas? Elas foram feitas por Lena Raine, que também já fez músicas para jogos como Minecraft e Deltarune, e que fez um trabalho magnífico aqui em Celeste também. O jogo é extremamente desafiador, porém a jogabilidade é excelente. E o jogo é um prato cheio para quem gosta de jogos difíceis, apesar de que quem não gosta, vai se frustrar um pouquinho. Todos esses fatores contribuíram para que Celeste pudesse ser indicado como o jogo do ano. Mas provavelmente o que mais se destaca no jogo é a sua história. O enredo é bem simples, uma garota tentando escalar uma montanha. Só que para isso ela vai ter que enfrentar diversos desafios difíceis. Só que apesar do enredo simples, a história ela é muito bem desenvolvida, sendo palco para diversos personagens cativantes e nos passando uma mensagem muito bonita. Que mensagem é essa, você está se perguntando? Bom, para descobrir você vai ter que ver o vídeo até o final, né? Foi mal, cara. Essas são as regras do YouTube, eu não crio elas, apenas sigo. Então, já prepara aí a sua corda de alpinista, porque eu sou o Player Noob, e hoje nós iremos escalar uma montanha para descobrir qual é a história de Celeste e poder entender qual é a real mensagem por trás desse jogo incrível. Como você provavelmente já sabe, em Celeste nós acompanhamos Madeline. Ou melhor, controlamos ela, já que é um jogo. E o nosso objetivo é chegar até o pico do Monte Celeste. Isso seria algo fácil, se o jogo não fosse difícil para caralho. O enredo é simples, e se fizermos uma análise bem superficial aqui no começo, poderíamos chegar à conclusão de que Celeste é um jogo cuja mensagem é que escalar montanhas é algo difícil. Mas obviamente não é sobre isso que se trata o jogo. Você já se perguntou por que Madeline quer escalar o Monte Celeste? Para se tomar spoiler, eu sei que não é. Então, essa é aquela hora que eu vou ter que parar o vídeo pra avisar, né? A quem não sabe, ele vai conter spoilers. Então, se você se incomoda com spoilers e ainda não jogou o Celeste, saia daqui imediatamente e vá jogar. Depois você pode voltar e me agradecer deixando um like, que tal? Dito isso, vamos prosseguir. Você já se perguntou por que Madeline quer escalar o Monte Celeste? Ela quer fazer isso pois ela fez uma promessa pra si mesma. E de acordo com ela está cansada de quebrar suas promessas. E aqui ela está se referindo especificamente das promessas que ela faz consigo mesma. E bom, é disso que ela está cansada. Por isso ela decide não apenas cumprir uma promessa qualquer que fez consigo mesma. Ela decide realizar uma promessa realmente difícil, talvez até impossível. Escalar o Monte Celeste. E o jogo nos coloca em uma situação muito semelhante à dela. Pois, ao começar a jogar, nós também nos desafiamos a fazer algo difícil. Chegar ao pico da montanha. E para isso nós temos que superar diversos desafios. E se você já jogou, você sabe que tipo de desafio eu tô falando. Cara, olha essa fase aqui, mano. É basicamente gore, eu vou ter até que censurar o vídeo pra ele não cair. Pronto, agora está bem. Mas, apesar desses desafios, tanto o jogador quanto o Madeline se mantêm determinados. E, apesar de você poder morrer mais de 100 vezes em um nível, e acredite, isso é até pouco, você não pode desistir. É necessário ter muita paciência para conseguir chegar ao pico da montanha. Dessa forma, Celeste nos ensina sobre superar dificuldades na prática, através de uma gameplay super difícil. E nos passa uma mensagem linda sobre persistir e superar as dificuldades mesmo quando parece ser impossível. Só que não, eu já peço logo desculpas por ter quebrado o clima dessa maneira tão brusca. Só que eu tinha que dar esse contexto. Eu com certeza não falei tudo isso apenas pra enrolar e deixar o vídeo melhor. Qual é? Eu nunca faria uma coisa dessas. É sério, não foi por isso. Quando eu estava escrevendo a primeira versão desse vídeo, porque sim, eu escrevo o roteiro pra isso, eu estava com a ideia de que Celeste é um jogo sobre persistência mesmo. E apesar disso não estar totalmente errado, pois o jogo também trata sobre isso, se nós analisarmos a história de maneira mais profunda, vamos ver que a mensagem do jogo não é apenas essa. Para poder entender melhor o que eu quero dizer, eu irei voltar ao início do jogo.
E nós iremos passar brevemente pelos capítulos, e eu irei narrar alguns acontecimentos importantes e explicar eles, beleza? No prólogo e capítulo 1, através de diálogos, é quando descobrimos o motivo pelo qual Madeline está subindo a Montanha Celeste. Como eu disse antes, de acordo com suas próprias palavras, ela está cansada de quebrar suas promessas, e decidiu escalar o Monte Celeste como uma maneira de superar essa dificuldade. Ela conseguia algo tão difícil quanto escalar o Monte Celeste, ela sabe que pode cumprir qualquer outra promessa. Porém, a jornada é traiçoeira, e já no fim do primeiro capítulo, ela começa a se questionar se realmente deveria estar fazendo isso. Porém, ela não desiste, mas os sentimentos de tristeza, dúvida e a vontade que ela tem de desistir continuam. No capítulo 2, em meio a um sonho, esses sentimentos negativos acabam ganhando forma e se tornam Madeline. Tenta convencer a protagonista de desistir dessa história de subir o monte. Agora, presta atenção porque isso aqui é bastante importante. Madeline não é nada mais, nada menos que uma representação dos sentimentos negativos de Madeline. E isso é muito importante porque quer dizer que sempre que ambas interagem, na verdade estamos vendo a Madeline lidando com seus próprios sentimentos. Para deixar isso mais claro, no fim do capítulo 1, ela é tomada pelo sentimento de dúvida e começa a pensar em desistir de escalar o Monte Celeste. Então, Madeline aparece, representando esses sentimentos que querem fazê-la desistir. A protagonista, ao ser confrontada por esse tipo de sentimento, ela opta por fugir. Tudo o que importa agora é chegar ao pico do Monte Celeste. Ao fugir de Madeline, ela na verdade está tentando fugir dos seus próprios pensamentos negativos, tentando ignorá-los. No capítulo seguinte, após ajudarmos o Sr. Oshiro a limpar o hotel, tentamos sair do lugar. Porém, ele fica insistindo para que fiquemos no lugar. E é nesse momento que Madeline reaparece. Mas dessa vez ela não tenta nos fazer desistir. Ela meio que até nos ajuda criando uma passagem para que a gente consiga sair do hotel. Porém, ela acaba tratando o Sr. Oshiro muito mal. E agora tenta nos matar. Legal, como se já não tivesse coisas o suficiente tentando nos matar na fase. Mas espera um momento. Antes, Madeline estava tentando nos fazer desistir, não é? Por que isso não acontece agora? Da primeira vez que ela aparece, ela representa os sentimentos que tentam fazer a protagonista desistir de escalar a montanha. Ela representa isso porque, na hora, Madeline está pensando em desistir. Já nessa segunda aparição, porém, ela está frustrada porque o Sr. Oshiro não quer deixá-la ir. E é por isso que, dessa vez, Madeline ela parece mais brava. Ela está representando a frustração da protagonista com a situação, representando a raiva em relação a isso tudo. E agora, ao invés de fugir, nós mandamos Madeline calar a boca. Dessa vez, estamos tentando reprimir esses sentimentos negativos. Não estamos fugindo, mas ainda assim estamos tentando negá-los. E, ao longo da história, Madeline continua lidando com seus sentimentos negativos dessa maneira. E, em certo momento, ela até chega na conclusão de que não precisa mais de Madeline, de que não precisa desses sentimentos ruins, como se ela pudesse apenas ignorá-los e deixá-los para trás, como se ela pudesse deixar Madeline para trás. Mas isso acaba levando a uma cena meio sinistra, em que Madeline quase sai do balão de fala para nos atacar. E é então que a protagonista finalmente entende que ela precisa de alguma forma fazer as pazes com Madeline. E só quando isso acontece nós podemos finalmente prosseguir para chegar ao pico da montanha. Ela só consegue terminar sua jornada após aprender a lidar de maneira saudável com a sua versão ruim, e na verdade não é versão ruim coisa nenhuma. Com tudo isso, eu posso finalmente afirmar que Celeste não é um jogo sobre uma garota alpinista, e sim uma jornada sobre uma garota tentando lidar com seus próprios sentimentos. Celeste é um jogo sobre depressão. Você com certeza já deve ter ouvido isso antes, mas você já chegou a se perguntar o que isso significa? Ao longo da história nós descobrimos que Madeline ela parece sofrer com depressão, mas isso não quer dizer que o jogo em si seja sobre depressão, não é? Mas o que você talvez não tenha notado é que sempre que interagimos com Madeline, nós estamos lidando com a depressão da protagonista. Estamos confrontando esses sentimentos negativos cara a cara, quase que literalmente, na verdade. No fim, o importante em Celeste nunca foi a montanha em si, e sim os amigos que fizemos durante o caminho, e sim o jeito com que a protagonista lida com seus sentimentos que, no jogo, são representados por essa sua outra versão. E tudo bem se você não entendeu nada que eu falei, eu também não entendi. Mas não se preocupe porque eu irei recapitular tudo que eu falei desde o início, para poder então responder à questão do início do vídeo. Qual a mensagem de Celeste? Em Celeste nós escalamos a montanha, mas como eu já disse outras vezes, apesar disso, o jogo não é sobre alpinismo, e sim sobre sentimentos. No início de sua jornada, Madeline sente a necessidade de realizar o desafio de chegar ao topo do Monte Celeste, como isso pudesse ajudá-la a superar seus sentimentos negativos. Só que, ao longo da jornada, ela é confrontada por esses mesmos sentimentos que ganham até forma física. Mas, como tudo que nos importa até então é chegar no pico da montanha, nós o tratamos como um obstáculo, algo que devemos superar para poder chegar até o pico. Por isso, sempre que Madeline aparece no início do jogo, nós tentamos evitá-la, ou reprimi-la. Mas não é assim que sentimentos humanos funcionam. Não tem como você simplesmente negá-los. Por isso que não conseguimos apenas ignorar Madeline para chegar no fim da montanha. Ao invés disso, nós devemos aprender a lidar com eles, de maneira saudável, claro. Sem nos deixar ser dominados por eles e nem reprimi-los.
Nós temos que reconhecer que esses sentimentos negativos, que muitas vezes achamos ser ruins, são parte de nós, parte importante de nós. Se você parar pra pensar, Madeline é quase que a tristeza de Divertidamente. E se você assistiu Divertidamente, sabe que não podemos só ignorar os sentimentos que julgamos ser ruins, não é? E é por isso que ao longo do jogo nós precisamos fazer as pazes com Madeline. Só assim, Madeline e Badeline conseguem chegar juntas ao pico da montanha. Não porque isso é algo necessário que a protagonista precisa fazer para superar seus sentimentos negativos. Ela já percebeu que a coisa não é assim. Agora chegar ao pico da montanha é apenas um desafio, mas um desafio difícil e digno de ser o final do jogo. Quer dizer, não é exatamente o final do jogo, ainda tem uma porrada de coisa depois disso. Porém, chegar ao pico da montanha meio que finaliza o arco principal da história do jogo. Por isso que eu irei parar a minha análise neste ponto. Quando Madeline chega ao pico da montanha. No fim, a mensagem passada por Celeste se trata de como lidar com sentimentos. E, para passar essa mensagem, o jogo conta uma história. Não a de uma garota que escalou a montanha, mas a de uma que conseguiu lidar com sua depressão e que teve que lidar com seus sentimentos cara a cara. Mas é aquilo, essa é a sua minha interpretação sobre a história do jogo. Você pode ter uma opinião diferente sobre o significado de Celeste, e se você tiver, por que você não deixa aí nos comentários? Será um prazer ver outras perspectivas sobre esse jogo incrível chamado Celeste. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, se você gostou, dá um like aí que ajuda bastante, e até um próximo vídeo.